Alô, alô, seres sinápticos. Eu sou a Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, um lugar onde a gente ouve histórias de pessoas inspiradoras, pessoas do bem, que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com o Diego Araújo, ele é engenheiro de software e é um cara que saiu daqui do Brasil e foi empreender nos Estados Unidos, se tornando um empresário de sucesso. Ele vai contar pra gente sobre os desafios disso tudo e da trajetória dele, bem como modernidades, como por exemplo, essas inteligências artificiais que fazem da nossa vida um sucesso, né, que nos ajudam muito, mas que tem o contraponto também. Diego, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer imenso estar É aqui. muito legal te receber. Você que veio direto dos Estados Unidos para o Vim Brasil. só para te prestigiar. Pois é, olha, gente, tô podendo, né? E aí, o que que é isso aí? Me Eu conta. trouxe um presentinho para você. É o kit da Fusion Flow. Olha, pessoal, temos um presente aqui. Fusion Flow é a empresa. Diego, olha, tem camiseta. Isso aqui para ir para É um academia. blusão para você ir para academia, Oh, bem arrasou! chique da Under Armour, Gente, olha! no brand da Fusion Flow. Gosta de Espia! boné? Espia, adoro! Olha aqui! Boné da Under Armour também. Uau, Esse é o kit de maravilhoso! quem entra na Fusion Flow, estamos contratando. Recebe Está todo. contratando? Estamos contratando. Gente, você tá precisando de um emprego? Você é bom do babado? Qual que é o babado? É Engenheiro de programação? automação. Se você é programador, engenheiro de automação, entende bem de integrações, software e fala bem o inglês, né? Fala bem, entende bem o inglês. jobs.fusionflowsoftware.com. Aplica lá que a gente está contratando. Já fiz a minha. É difícil achar gente para trabalhar É extremamente nessa difícil. área, mas não é o século da tecnologia, não tá todo mundo antenado com essas coisas? O meu filho de 14 anos sabe tudo sobre isso. Como é que é essa história? Como assim tá difícil arrumar É que gente para trabalhar? operar a tecnologia é diferente de programar, né, na tecnologia. Então, às vezes, a pessoa vê a programação e vê que aquilo ali não é para ela. Então, muita gente, por exemplo, eu me formei na faculdade, tinha 40 alunos e só 4 se formaram, mesmo ali como programadores, e só 2 ou 3, eu um deles, né, seguia ali na carreira de programação. Então, às vezes, a pessoa chega na lógica de programação, na linguagem de programação e fala, isso daqui não é para mim, e não segue adiante. É muito difícil programar. Olha, quem gosta ali de lógica, de algoritmos, né? Quem se identifica não acha difícil, porque você vai aprendendo aos poucos, né? Vai ganhando experiência e vai se desenvolvendo ali na programação, então fica bem tranquilo. É, eu te confesso que não entendo absolutamente nada disso. É, e assim, quem não se interessa ou que vai para a área de humanas, né? Acaba não aprofundando, ou às vezes até tem uma experiência ali, um engenheiro, né? Que aprende um pouquinho de programação lá, acaba não. Acaba tendo uma exposição, mas não se aprofunda, né? Mas você sabe que uma vez me falaram que não necessariamente você precisa entender de matemática para isso, É, e que é uma coisa muito louca de pensar, né? Quer dizer, não, peraí, eu preciso saber de matemática ou não? Você precisa, mas não assim, em profundidade, ou você não precisa ser um matemático. precisa saber bastante de lógica, né? A lógica ajuda Então, muito no conhecimento da matemática, né? A matemática ajuda em aprender a lógica, o raciocínio lógico. Então, igual o contador, né? O contador ele não precisa fazer conta de cabeça, ele tem todas as ferramentas que ajudam ele, né? Se ele for bom de matemática, ajuda. Mas não necessariamente ele precisa ser um gênio da matemática para poder aplicar os conceitos da contabilidade, né? e qual seria, por exemplo, um caminho? Vamos ajudar o povo, né? Já que ele está aqui até oferecendo emprego, gente, que é maravilhoso nesses tempos bicudos. Vamos ajudar as pessoas, e aí eu vou querer entrar na tua história, mas vamos ajudar. Digamos que eu seja um cara de 18 anos, 17 anos, eu vou escolher uma faculdade. Digamos que eu queira fazer um trabalho exclusivamente online, ganhando super bem, né? Como é que eu faço? Qual que é o caminho para a pessoa conseguir se empregar, empregabilidade nessa área? Por exemplo, o que que você faria? Uhum. Se eu fosse começar do zero hoje, eu não necessariamente iria para a faculdade. A faculdade ela é excelente porque ela dá uma excelente base, dá uma estrutura e te expõe, né, a profissionais incríveis, né, os professores que vieram do mercado, eles te dão essa vivência. Mas eu iria hoje, eu investiria bastante em cursos online, encontraria uma linguagem de programação que eu gostasse, que eu me identificasse, e eu começaria a fazer os exercícios, né? Você tem milhares de escolas de programação online, e eu iria por esse caminho. E aí, em quanto tempo uma pessoa está pronta para ir trabalhar com você?
Olha, depende exclusivamente da dedicação da pessoa. Tem gente que tá há muitos anos na programação e tem gente que começa com 2 anos estudando bastante, fazendo bastante exercício, colocando bastante horas, né, de esforço ali na prática e consegue ser proficiente, né, com 2 anos apenas. Então, assim, para trabalhar comigo, se o cara se dedicar, colocar as horas ali de esforço, fazer bastante exercícios e, e trabalhar em cenários práticos também, é, em 2 anos eu diria que a pessoa consegue trabalhar comigo. Nossa, então, assim, a pessoa precisa saber o inglês, né? Isso é básico, porque afinal de Inglês. contas, você é um empregador que está nos Estados Unidos, Clientes clientes internacionais, internacionais, e precisa saber essa outra linguagem, né? Que é. na linguagem de programação, né? E hoje em dia eu trabalho com uma linguagem que é meio de nicho, né? Que é de um ERP da Microsoft, eu implanto sistemas de gestão, sistema de gestão empresarial, né? Então, desde a venda, produção, controle de estoque. E esse sistema tem uma linguagem específica, eu presto consultoria, né? Com esse sistema implantando para essas empresas de grande porte. Mas hoje em dia, a minha demanda está pivotando completamente. Então, pessoas que têm conhecimento de linguagem de programação que é utilizado em automações, né, para integrar com inteligências artificiais, é isso que eu estou buscando agora. Porque o momento agora está menos em linguagens, menos focado na linguagem de programação e mais focado na automação, para poder integrar tecnologias diferentes e entregar soluções diferentes. Então, por exemplo, vai, linguagem da dona de casa, gente, embora não seja muito. Se eu quero acender a luz do meu celular porque eu tô chegando em casa e ligar o ar, porque tá um calor enorme, eu vou. Isso daí é a programação mais o gadget aqui que vai fazer na minha casa acontecer isso. Isso que é automação? Isso é automação Ó. e internet das coisas, né? O IoT. E É. empresa, né? Um exemplo para empresas, por exemplo. O cliente coloca uma venda, né? Coloca lá, sei lá, ele está solicitando milhares de barris de petróleo. E a empresa, que usa o sistema, que é a petrolífera lá, por exemplo, a distribuidora, ela não tem os barris ainda prontos para preencher essa ordem de venda, né? Então, o que que o sistema faz? Ele manda extrair mais, manda produzir. Se tiver faltando barril, ele vai, manda comprar. Aí ele entra em contato com o fornecedor, põe o pedido. Tudo isso de forma integrada, Sozinho. sozinho e automática, né? É isso que o sistema integrado de gestão Mas você empresarial confia, faz. meu filho, que aquilo lá vai fazer certinho, que vai pedir 100 e vai mandar 100 mesmo? É aquele, né? Confia, mas confere. Na hora que chega, por exemplo, lá, ele foi, pediu pro fornecedor, chegou lá, sempre tem um analista, né? O comprador. O comprador vai fazer a análise dele ali e vai ver, não, realmente isso daqui é o que está faltando no nosso estoque. E aí ele aprova, né? Aprova a compra e isso entra no estoque da empresa. Agora, desde pequenininho você sabia, será? Porque você me falou uma frase numa das nossas conversas que eu fiquei muito impactada. Eu vou tentar lembrar, se eu falar groselha, você me corrige. Mas era assim: eu fui do -10 ao 1000 ao longo da minha vida, contrariando toda e qualquer perspectiva ou chance estatística de me tornar o que eu me tornei. É, É isso mesmo? Eu fiquei tão. Eu lembro que eu falei, nossa, uau! é. Então, quer dizer, desde Estatisticamente, para mim era muito pequeno, difícil, como é assim. que era? Assim, de onde que você veio? Conta um pouco esse babado, porque eu acho que é uma inspiração para as pessoas. Eu vim Isso. assim, brasileiro, vim da escola pública, me estudei em escola pública e não tive nenhuma formação específica assim, em tecnologia, né? E o que me aproximou da tecnologia foi um computador 486, vou denunciar aí um pouco a idade, que minha mãe comprou pra gente quando a gente era criança. E o negócio dava tanto problema que eu e meu irmão, né, a gente começou a fuçar pra resolver o negócio. E aí a gente ia, arrumava, configurava aquele computador, não tinha internet nem nada, né? A nossa diversão, o nosso hobby ali era ficar arrumando aquele Nossa, não computador. tinha internet? Não, Gente, quando eu ali. nasci, tava assim de internet já. Ó. É, e, e aí a gente ficava ali o dia inteiro configurando aquele negócio. Então, assim, esse foi o meu contato com a tecnologia. Mas, assim, eu estudei, né, na escola pública, não tive nenhum tipo de educação especial, mas eu sempre tive interesse, né? Mas já falava inglês. Não. Isso aí, meu, isso aí é uma inspiração. Calma, vamos chegar lá. E aí? E, e aí, eu, com 12 anos de idade, assim, né, eu sempre gostei muito, assim, que eu não vim de uma família rica, né? Então, eu sempre gostei muito, assim, de sonhar em ser rico, em ganhar dinheiro e tal, desde os 12 anos de idade. E eu pensei assim, aí já com internet, né, com 12 anos de idade já tinha internet, aí eu pesquisei assim, o que
um profissional que ganha bem faz, né? Aí tava lá, profissionais certificados da Microsoft. Eu com 12 anos de idade falei, um dia eu vou ser certificado da Microsoft. Ou quando eu crescer, eu vou ser certificado da Microsoft. Gente, a Microsoft não tá pagando nada pra ele, não, tá? É porque faz parte da história. Ou põe um pi aí na hora que chegar na Microsoft. E aí eu segui, né, nessa área, comecei a fazer manutenção de computador, arrumar computador para ganhar um dinheiro ali enquanto eu era adolescente, cuidava de lan house, fazia manutenção de lan house, até que um belo dia Mas você aprendeu sozinho? eu aprendi sozinho. Mexendo lá no 486? Consertando meu 486, aí eu Meu consertava o Jesus. computador do amigo, e aí tinha um pai de um amigo meu, ele trabalhava com manutenção de computadores, então quando eu não conseguia consertar, eu tive um mentor, assim, ele foi meio que meu mentor, né? Manda um obrigado pra ele que Não lembro seu nome, mas pai do Felipe, lá de Cabo Frio, da região dos Lagos. Se eu lembrar seu nome, eu falo. Muito obrigado, você me inspirou. E ele me dava umas dicas, assim, né? Eu tentei de tudo aqui, ele me colocava na direção certa. E aí comecei a arrumar, né? ali ia lá, trocava a fonte e dava tudo certo. Ligava na energia elétrica, né? É. E aí dava tudo certo. Então, e aí eu fiz isso, assim, né? Pra ter meu próprio dinheiro ali até os 17 anos de idade, até que um belo dia, eu fui apresentado a um negócio que chama programação na Escola Técnica de Jundiaí, né? No Centro Paula Souza. E lá tinha um curso que era o curso antigamente de processamento de dados, que virou o curso de informática, na época que eu entrei. E eles ensinavam lá algoritmos, lógica de programação e coisas relacionadas à tecnologia, né? E aí, quando eu vi aquilo pela primeira vez, como se fosse assim, eu mexia com hardware, a parte que você chuta, e software, a parte que você xinga, né? Então, eu mexia com hardware, eu amava aquilo. Hardware, redes, aquilo era a minha paixão, assim. E aí, quando eu vi aquilo, é como se eu tivesse, né? Como se eu tivesse uma namorada que eu amasse muito. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei mais ainda por essa outra namorada. E aí, eu troquei completamente, assim. E é uma área que é mais global, né? A infraestrutura, ela é até global, mas ela não é em tão demanda alta para o estrangeiro, assim, né? Para mercado da Europa Eu fico e dos Estados pensando, Unidos. conforme você vai falando aí, eu fico pensando assim, como um sonho impulsiona a gente, ou como um querer impulsiona a gente, porque, cara, sei lá, que preguiça, né? Fazer tudo isso e, né, e não sei, você não parece ser, então você não é uma pessoa preguiçosa, assim. Não, Qual que é, é a virtude que você teve sempre que te ajudou a trilhar esse caminho? Porque eu sou bem teimoso e eu sou. Não me fala que eu não posso fazer uma coisa que eu vou lá e faço. Então, vamos usar isso a nosso favor. Deixa eu é. pensar aqui. Então, quando eu comecei a mexer com hardware, né, o pessoal falava, cara, você não leva muito jeito com isso, eu nunca vi você fazendo, né, esse tipo de trabalho. Aí eu fui lá e comecei a trabalhar, né, bastante com isso. Era uma coisa que me interessava, né? E aí, quando eu comecei a mexer com software, né, todo mundo falava, Jundiaí não tem muita coisa, né? Você vai ter que ir para São Paulo. É, faz um curso no Senai, vira, sei lá, torneiro mecânico, aqui o mercado de Jundiaí, ele é mais propício para isso, que não sei o quê. Eletricista de manutenção, eu falei, de jeito nenhum, eu gosto disso daqui, é isso aqui que eu vou mexer, né? Até flertei, assim, com outras profissões, né? Quando eu tava ali prestes a entrar na faculdade, eu trabalhei numa caldeiraria, eu sempre gostei de engenharia, assim, coisas grandes, né? Era uma coisa fascinante. E aí eu pensei assim, nossa, será que eu mudo para essa área? Que a oportunidade estava ali, né? Aí eu falei, não, eu pedi, né, uma oportunidade lá para ir pro departamento de TI e eles não me deram. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir demissão e vou procurar um emprego na minha área. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive um experimento, né? Você que é cientista, eu tive tem o grupo de controle, né? E tem o grupo do experimento, né? Desculpa se estou falando uma Não, é isso besteira. mesmo, é isso mesmo. Tem um... E aí? E aí na época que eles contrataram dois estagiários, né? Do curso de tecnologia, que eu já estava cursando, né? Eu e um amigo meu, né? Valmir. É, salve, salve, Valmir. E aí ele resolveu ficar e eu perguntei pra ele esses dias, cara, você é, é, gostou da decisão que você fez? Ele, cara, eu detestei, eu deveria ter seguido na minha área mesmo. E eu pedi demissão e todo mundo, nossa, você tá numa empresa grande, né? E você pode fazer carreira lá dentro, né? Você entrou como estagiário, mas você pode crescer.
Aí, mas não era aquilo que eu queria. Então aí eu Precisou de fui coragem também aí, hein? muita, porque no interior, né, quando você entra numa empresa grande, é um certo prestígio, assim, né? Os pais dos amiguinhos falam, ó, né, ele, né, segue os passos dele, tá trabalhando numa empresa grande. E aí eu pedi a conta sem nada em vista, assim, né? E aí comecei a procurar emprego na minha área. E foi aí que eu arrumei meu primeiro emprego na área de software. E eu comecei daí a adquirir experiência. E a sua primeira experiência, então, foi quando você foi para a Europa, né? Foi pra KPMG da Europa e a Cara, sede. empresão, hein? É, Big Four, Big logo, Four. logo de cara. Uau! Mas e para passar nesse inglês aí, como é que foi? Ah, foi assim, o programador, ele tem um pouquinho de desconto, né? Porque ele tem que ser proficiente mesmo na linguagem de programação, né? E ele acaba não sendo, assim, falando muito, né? Outros analistas de negócio ele acaba tendo que falar mais, mas o programador ele tem que falar, tem que se comunicar, mas se você cometer um errinho ou outro ali, é tranquilo. Então, eu fiz uma prova prática, eles me passaram, né, um exercício lá prático, eu fui, entreguei o exercício e fiz uma entrevista também, né? E com o arquiteto deles lá. E eu fui super bem na entrevista falada, né? E fui, assim, não fui perfeito na prova prática, mas, assim, ele foi o suficiente para eles me fazerem a oferta, né? Nossa, mas você deve ter ficado uau. Tipo, a hora É, que fizeram a oferta, você falou, nossa, e agora? e foi uma angústia, né? Porque você faz a oferta, você sabe que você passou, mas você tem que esperar o visto sair, né? E em Malta é super Tem isso rápido. também, É, né? sim. Tem isso. E em Malta estava sendo super rápido, foi um mês, né? Então foi um mês ali eu segurando aquela informação, né? Eu não podia pedir demissão da minha empresa até ter tudo 100%, né? E eu acabei ficando ali naquela ansiedade, né, durante um mês inteiro. E aí, quando chegou o visto lá, Diego, você foi aprovado, tá aqui sua passagem, você vai ficar no hotel tal, te esperamos tal dia. Aí eu falei, nossa, beleza. Aí fui pedir as contas. E meu empregador até falou, não, é, tem alguma coisa que a gente possa fazer para te segurar? Eu falei, não, eu quero ir para fora. Nesse mercado parece que é muito comum isso, né? Porque deve ser difícil achar gente muito boa. É, Então, né? principalmente nas consultorias, eles querem o cara que hit the ground running, né? É o cara que já chega pronto para entregar, né? E eu já tinha nessa época quase 8 anos de experiência, né? Então eles estavam buscando gente experiente. E aí, porque eles não têm tempo de formar, né? Às vezes pega um cliente grande, aí precisa de 30, 40 pessoas e eles falam, o que que a gente faz? Não dá tempo de esperar 7 anos para formar uma galera para atender o cliente. Então eles vão puxando de tudo que é lado. É uns jogos vorazes do mercado, assim, para Nossa. disputa programadora tapa. Eu fico pensando que deve ser muito diferente a Europa, né, dos Estados Unidos. É, totalmente Assim, diferente. eu não sei, acho que até a cultura da própria empresa, assim, das pessoas que, né, trabalham lá, não sei. Na Europa o pessoal é mais. Não quero usar a palavra relax, assim, mas Informais, você acha? São eles têm pessoas. um mais equilíbrio entre trabalho e vida, né? Então tem mais tempo de férias, é, existe uma pressão, mas não é tão grande quanto a pressão americana. E então você sente, assim, que é uma atmosfera diferente. Quando você chega nos Estados Unidos, muita pressão, são 10 dias de férias por ano, pouquíssimos feriados. 10 dias de férias por ano, Lá em Malta tinha mais baby. feriados do que no Brasil. Então, se no Brasil tem, sei lá, 15 feriados, lá em Malta tinha 18. Vou fazer uma parte aqui. Psicólogos não gostam de 10 dias de férias por ano, tá? Porque depois quem paga o pato é a gente. É, É muito pouco. é pouco. E você pode tirar férias não remuneradas também, né? Mas sempre tem ali a expectativa que você volte logo, né? É, mas é muito difícil, eu penso. Tipo, férias não remuneradas ninguém vai tirar, porque afinal de contas. É, acaba, o pessoal opta por tirar só os 10 dias de férias mesmo. E aí eu fiquei lá um ano e tava amando, queria ficar por lá mesmo, né? Aí até que uma empresa americana me achou no LinkedIn e me fez a oferta para ir para lá. Aí eu aceitei. Que lugar dos Estados Era em Unidos? Chicago. Era uma empresa de Chicago. Frio, -50 em alguns escuro, invernos. É, -50. -50 em alguns invernos. Teve um inverno que chegou a bater -50. Ficou mais frio em Chicago do que no topo do Everest. Mas foi um Gente fenômeno, do assim. céu. E eu vou te falar que Jundiaí é quente, né? Assim, eu lembro, dei aula há anos em Jundiaí
Ia lá uma vez por semana e eu lembro que era muito quente, assim, até a noite. Sim, Jundiaí tem um invernozinho ali, né, que bate 8 graus, mas é o máximo de frio que chega. Nem perto dos -30, né? Em Chicago, tipicamente, chega ali nos -30. Você acha que esse é um limite, assim, para os brasileiros que saem do Brasil? Isso é uma coisa que pega muito? Porque eu sei que para a saúde Uhum. mental pega muito, a escuridão, o frio, o desconforto físico, né, que a gente sente. O pessoal sofre, mas ninguém desiste por causa do clima, não. É tão duro, né? Você ter uma carreira até você, né, despertar o interesse de uma empresa americana para poderem te puxar para lá. E aí você não vai ser o clima que vai te fazer desistir, né? É, eu imagino que não. Ainda mais depois de tudo que você camelou para chegar nesse patamar, né? Sim, foram. E eu tomei decisões assim calculadas justamente para poder ir para o exterior. Então eu estava no emprego, pouco antes de eu ir para o exterior, eu estava no emprego que me pagava uma fortuna, que eu já sabia tudo, conhecia o cliente, era assim, Era confortável. super confortável. Mas eles não estavam na última tecnologia, na mais recente. E aí eu fui para um emprego que era para ganhar um pouco menos e que eu ia ter uma série de desafios e era em um outro lugar. Eu tava em São Paulo e o emprego era em Curitiba, porque única e exclusivamente porque eles estavam trabalhando com a tecnologia que o estrangeiro estava trabalhando, que era mais atualizada. E aí eu passei um ano lá e foi esse um ano que foi crítico para eu conseguir passar nesse processo seletivo da Europa. Porque se eu não tivesse essa experiência com essa outra tecnologia, com a tecnologia mais recente, eu não teria conseguido passar naquela prova prática que eu falei. Nossa, sabe o que você está me contando? Eu tô pensando assim, né? Como na vida, às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder avançar. A gente precisa ter essa sabedoria, Sim, sabe? De falar, não, tá bom, eu ganho uma fortuna, mas eu acho que eu vou ganhar um pouco menos, mas eu já tô vendo lá na frente que isso vai me ajudar. é. É muito esperto isso, porque se você ficar na zona de conforto, talvez. Até quando, aquele emprego. E no final das contas, essa empresa. E foi a decisão acertada que essa empresa trocou de software depois. E a galera que tava lá mexendo com aquele software teve que achar outros empregos. Então, não ia durar, não era uma coisa de longo prazo, né? Sustentável. Ou seja, foi uma decisão boa. Foi uma decisão acertada, sim. E aí foi isso. E aí, depois que você vai pro exterior uma vez, você nunca mais volta, né? Porque as empresas começam a te perseguir. Então, todo dia no meu LinkedIn lá tem 5, 6 pessoas Gente, cutucando é pra. muito doido você pensar que num lugar em que o desemprego, sei lá, no mundo em que o desemprego acho que é grande, principalmente em tempos pós-pandêmicos, você tem uma situação na qual as empresas brigam para ter você e talvez até paguem mais uau. Por que que eu tô insistindo nisso? Porque você está trazendo uma visão que é muito positiva e né, e que eu não sei se as pessoas sabem disso, assim. Eu sou um evangelista da programação. Eu falo assim, ó, se você está estudando, se você pretende fazer uma faculdade aí, escolhe uma faculdade de sistemas. Muita gente, né? O pessoal pergunta pra mim, né? O que que você acha que eu devo fazer, né? Às vezes meus primos, né? Falo, ó, recomendo sistemas. Porque tem uma escassez muito grande de profissionais qualificados, né? Tanto que no último ano de faculdade eu já estava empregado há mais de um ano. Então, eu fiz o primeiro ano de faculdade, quando eu estava indo para o segundo, eu já estava empregado. E nunca mais saí da área, nunca mais saí da área. E nunca mais voltou pro Brasil também. E No nunca mais momento em que voltei você para o foi para os Brasil Estados também. Unidos, você é lá que vou ficar e pronto. Sim, e os Estados Unidos, né, aí voltando, né, para essa trajetória, ele tem um mercado de software muito rico, assim. Acho que o mercado de todas as coisas lá é muito, muito grande, né? E aqui no Brasil, por exemplo, eram poucas empresas de consultoria que trabalhavam com esse software específico, né? E não tinham muitos clientes, assim. Chegou um ponto que eu conhecia a maior parte dos clientes, né? E nos Estados Unidos é impossível você conhecer, saber todos os clientes que existem lá, que usam isso, né? Que usam essa tecnologia. Então, dá uma sensação, assim, de trabalho infinito. Que, assim,
Tem empresas perto no quarteirão do lado da minha casa, às vezes eu passo lá, vejo aquele logo da empresa, né? Aí alguns dias depois eu recebo uma notificação do LinkedIn, aquela empresa lá que eu nunca imaginei que usava esse sistema, que esse sistema é para empresas que têm faturamento acima de 50 milhões por ano. Então são grandes empresas, assim, né? Médio para grande, né? É, Então que você é um especialista nesse sistema, sim, especificamente. sim, eu implemento esse sistema de gestão empresarial, né? Que ele é modular e integrado para todas as áreas da Agora, empresa. assim, na tua biografia tem um salto, né? Que é, então tá, tô nos Estados Unidos, trabalho anos e anos para alguém, e aí tem uma dor aí, eu fico pensando, porque essa dor, ela te faz tomar uma decisão que é uma decisão muito difícil, que eu acho que precisa ter muita coragem, que é a de empreender nos Estados Unidos sendo um cara que não é nativo. Sim, Embora seja, a gente sabe que eles dão muita força para isso, é um país capitalista, enfim, mas, bom, o cucaracha lá não é para qualquer um, né? A gente peitar isso, não sei. é bem assim, você tem uma série de desafios que um nativo não teria, né? Então, construir uma credibilidade é mais difícil, é, você tem pouquíssima margem para erro, né? Então, você começa sem crédito nenhum. Então, você tem que estar sempre praticando para jamais falhar. Porque o crédito inicial que o nativo tem, quem é o estrangeiro não tem, né? Mas tinha uma dor, assim, você nessa empresa que você ficou bastante tempo, tudo. Uhum. Eu tava nessa empresa e eu trabalhava com eles lá e era uma empresa que não foi feita por pessoas de tecnologia, né? Um grupo de pessoas se juntaram e falaram, vamos mexer com isso, e começaram a mexer com isso, contratando pessoas qualificadas para construir o business deles. E, e acabou que era uma empresa bem bizonha, assim. Bizonha. Aham, adorei a palavra. Era extremamente difícil de trabalhar os softwares internos, os processos. É, pensa que uma empresa de tecnologia que mandava o contrato para o cliente assinar, o cliente tinha que imprimir, assinar na munheca, escanear e mandar de volta. É a definição de casa de ferreiro e espeta de bambu, não é nem de pau, é de bambu. Eu me senti envergonhado. O cliente falou para mim, o seu contrato, você está alocado aqui e o contrato está atrasado, a assinatura, porque a nossa gerente financeira, imagina, uma executiva, eles pararam o tempo de uma executiva para poder assinar o contrato manualmente. Ela não teve tempo, né? Porque eles não têm. E aí eu falei assim, não, é, isso tem aquele negócio, né? Se não está satisfeito, vai lá e faz, né? Aí eu fui e comecei a entender o mercado, né? E comecei a entender como os negócios eram feitos. Aí comecei a estudar mais essa parte de negócios e como transações são feitas no mercado americano. E o americano, ele é muito, apesar, né, de você, às vezes, ali dentro do cliente, tendo esse contato interno com os funcionários da empresa, o empresário, ele é orientado a resultados. Então, se você tem algo de valor que vai resolver um problema, uma dor dele, ele não se importa muito com da onde você é, ele se importa com o que você é capaz de entregar para ele. E entregar comigo mesmo, né? Eu sempre trabalhei a natureza, né, de software, de sistemas, né? Lá na faculdade você estuda como resolver problemas, como entregar soluções, né, que otimizam os processos das empresas, né? E essa se o médico lá tem aquele juramento lá, né? Eu prometo, eu juro É, salvar eu vejo em vidas. saúde mental também, né? Quer dizer, se a pessoa tem uma dor e você tem a resposta para aquilo, para ajudá-la a encontrar a resposta, né, para aquilo, provavelmente você vai, né, começar ali um processo muito interessante, né? Sim, Então, por exemplo, ansiedade. Se a pessoa tem ansiedade e você detém a tecnologia para passar para ela de como lidar com a ansiedade dela, muito provavelmente você vai conseguir, né, ter uma aliança ali de sucesso. sim. As pessoas buscam resolver os problemas dela de maneira eficiente, né? E as empresas são a mesma coisa. Então,
Quando eu vi essa ineficiência tão gigantesca, né, e eu comecei a entender como é que funcionava, né, negócio nos Estados Unidos, e aí eu, né, o programador por natureza ele é autodidata, né, até recomendei, né, se você for começar, seja autodidata, porque a faculdade ela vai te dar uma visão geral e é você que aprofunda, né. E aí eu aprofundei em entender como é que funcionava negócios, né? Aprofundei em entender. Comecei a fazer perguntas, né? Como que você fecha, né? Como que os contratos são fechados? Acontece de tal maneira. Tem uma pessoa de vendas. Aí eu comecei a aprender que existiam empresas que você poderia fazer parcerias para fazer as vendas para você. E aí eu resolvi arriscar, né? E fechei meu primeiro contrato com um cliente grande, né? Até nesse momento estava sozinho. E aí eu resolvi interromper meu emprego e fui empreender, né? Eu tinha o meu contrato, já fazia, e eu continuei fazendo uma coisa muito parecida com o que eu fazia no trabalho. Ou seja, eu Só só que ganha tinha. do triplo, talvez. Ganha muito mais empreendendo, né? Porque você não tem o É. intermediário ali. Mas eu fico pensando agora, pegando o aspecto mais humano, né? Uhum. Que provavelmente tinha uma infelicidade ali no teu dia a dia, Tinha. fazendo o que você estava fazendo. Porque, tipo, eu fico imaginando que você olhava para aquilo lá e você falava, cara, eu faria 1000 vezes melhor. Eu lidaria com os processos dessa empresa 1000 vezes melhor. E aí aquilo vai gerando, Uma talvez, insatisfação. e uma frustração. Eu não sei, me conta aí sobre o sentimento envolvido que te fez pular, porque muitas vezes na vida nós temos sentimentos e nós ignoramos esses sentimentos ou acabamos colocando ele lá pro fundo para não ter que tomar uma decisão. E talvez seja o momento de olhar para dentro e pensar: puxa, eu vou dar um salto. Por quê? Porque não está rolando eu viver isso aqui. Então eu fico pensando o nível de insatisfação que te fez realmente arriscar e falar, cara, eu vou empreender e eu vou fazer isso aqui dar certo. Foi bem grande, porque esse tipo de trabalho, né, o emprego de programador, ele ganha super bem. O programador já ganha bem como funcionário, como empregado de qualquer empresa. E eu tava ganhando bem, eu tava satisfeito, né, com o padrão de vida que eu tava levando. Mas eu tinha a sensação, assim, que eu ia trabalhar com a bola de aço amarrada no pé e com os braços amarrados para trás, assim, né? E o que que isso provoca, assim, em termos de saúde mental mesmo? Como é que você se sentia? Eu chegava ao ponto, assim, que eu levantava de manhã e falava, nossa, vou ter que trabalhar e eu tinha essa... Era quase que uma, sabe, repulsa, assim, é uma palavra forte, né? Mas era um desânimo muito grande, sabe? De lidar com aquelas pessoas, lidar com aquela ineficiência, né? Provavelmente isso impacta em muitas áreas da vida, né? Até na própria saúde física e mental. Esse desânimo crônico, assim, né? E a falta de. E você vê que você não pode ser um agente de mudança, né? É, por mais que você tente, você não vai ser o gerador da mudança para aquela empresa, porque muitas empresas também se acomodam, né? Empresas se acomodam. Tá lucrando, né? O pessoal tá insatisfeito, mas eles estão ganhando o salário deles. É, e os clientes não estão reclamando. Alguns clientes saem, mas tem cliente suficiente para repor os que saem. Para que eu vou investir? Para que eu vou mudar? Então, isso é uma chateação que vai crescendo, né? Uma chateação que vai crescendo e vai gerando desânimo, vai te jogando bem para baixo, assim. E é interessante que muitas vezes uma mudança ambiental, ela demora para produzir efeitos, uma vez que você já está numa bad, assim, É. né? Então você até muda o ambiente, mas precisa de um esforço extra, talvez até no autocuidado, né? Como é que você conseguiu sair disso ou ir melhorando, apesar, né, de, enfim. Sim, quando eu cheguei nesse momento de bastante desânimo, assim, né? Eu procurei, né? Entender da onde que estava vindo aquilo ali, né? E saber se era só aquela situação mesmo que estava gerando aquilo, ou se tinham outros fatores, né? Que estavam me levando a estar ali tão desanimado, né? Aí eu procurei, né? Ajuda profissional, comecei a fazer terapia, né? E comecei a seguir as recomendações da minha terapeuta, né? E foi um momento assim.
transformador, né, para minha vida, porque Para um cara que fugia de terapia desde que o mundo é mundo, né? Talvez. Acho que e vale também dar um toque pra galera. Você que foge de terapia, terapia não é só pra gente que tá, né, com uma crise em saúde mental. Às vezes ela implica também autoconhecimento, né? Talvez, às vezes é uma ferramenta de evolução muito importante. eu diria que a terapia é para qualquer pessoa que quer se tornar uma versão melhor de si mesmo. Então, é, independente se você julga ter qualquer é, dificuldade psicológica, independente disso, eu recomendo terapia para todas as pessoas, né? Minha mãe é psicóloga, eu sou suspeito para falar, mas eu faço terapia há muitos anos também. E eu recomendo, assim, muito para todas as pessoas, porque às vezes você tem um problema de produtividade, às vezes você dá umas procrastinadas, você nem sabe por quê, e você acha que você é assim mesmo. Não existe, gente, não existe eu sou assim, eu nasci assim. Com terapia você consegue ser muito mais produtivo, ter uma performance catapultada, assim, 10, 20 vezes melhor. Você descobre coisas que você nem imaginava que era um problema pra você. E você trata essas coisas, e aí você descobre que você é capaz de se melhorar e de se aprimorar e de ser mais eficiente, de ser mais humano, né? Então, Porque talvez, quer dizer, você saiu da posição de funcionário para empreender. Talvez essa baixa de energia que você tinha como funcionário, ela nem te possibilitasse a ideia de empreender, se você não tivesse se cuidado, sabe assim? aham, Então é muito legal saber que você teve a clareza de ir atrás desse processo e hoje você se tornou, né, quem você é e com todo esse sucesso que você tem, em função também de olhar para dentro, não só olhar para fora e para as oportunidades de fora. é, olhar pra dentro é a raiz de todo progresso. Então, muitas vezes você não sabe o que você não sabe. Então, e para descobrir o que você sabe, você tem que fazer uma pausa. Para descobrir o que você não sabe, você tem que fazer uma pausa. É, e tem que buscar saber mais de si mesmo, né? Buscar se entender melhor, buscar entender da onde vem alguns tipos de comportamento, né? Buscar chegar no nível da dúvida. Eu não estava assim, na neurociência, no comportamento humano, eu não estava nem no nível da dúvida. Eu nem sabia o que eu não sabia. Então, e aí nessa jornada, né, de aprendizado e, e nessa contínua caminhada de buscar dar o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Onde que eu posso melhorar? Como que eu posso aumentar a minha performance? Como que eu posso ser 2 vezes mais produtivo? Né? Como que eu posso ter interações humanas melhor, mais eficientes, né? E, e isso vem de dentro, né? Isso vem dessa busca da melhora interna. E essa busca da melhora interna requer essa reflexão, e nada melhor que um profissional que é especialista em escavar o seu melhor, né? E retirar toda a sujeira ali para poder te proporcionar isso, né? De colocar as coisas ali na sua frente, às vezes, né? Ter aqueles estalos, ter aqueles cliques que mudam sua vida para sempre. E é interessante porque daí quando entrou essa identidade, né, do empreendedor, nossa, eu fico pensando que tá, fechou o primeiro contrato. Pô, tá safe. Então eu vou sair daqui, vou botar meu pé aqui. Mas eu lembro que uma vez você comentou comigo que você ficou apaixonado pelo processo de criar uma empresa do zero e de poder pensar aquela empresa e os processos daquela empresa e como você ia fazer as coisas de um jeito que você sabia que dava certo e É. que ia ser muito bom para você e para todo mundo que trabalhava para você. A oportunidade de fazer o melhor, né? Tá insatisfeito? Faz melhor. A oportunidade de fazer o melhor, de construir do zero, é um negócio assim muito maravilhoso. Então, eu pensei assim, agora é a hora, né? Se eu sou o sabichão mesmo, se eu sei o que que é bom, eu tenho que botar na prática aqui, né? Skin in the game. Aí eu fui, peguei todas as ferramentas que eu julgava serem importantes e assim, eu nunca economizei recurso com ferramentas tecnológicas que diminuem a fricção de quem trabalha comigo. Então, né, é aquele negócio da bola de aço no pé, trabalhar com a bola de aço no pé e com as mãos amarradas nas costas, né? Então, eu queria eliminar todo esse tipo de burocracia e proporcionar o,
o mais recente e a melhor experiência para quem trabalhava comigo. E aí é maravilhoso, porque a Fusion Flow acaba sendo um lugar em que as pessoas se sentem muito felizes, né? Que elas têm um propósito lá dentro. Mas eu quero, como a gente já tá aqui, ó, indo pro final, eu quero falar com você um assunto muito importante, que é também uma coisa que você disse me impressionou muito, que você falou assim, olha, quando eu vi o negócio da inteligência artificial, eu percebi que o meu negócio, se eu não ficar esperto, o meu negócio não vai ser viável daqui a 5 anos, é isso? 5 anos no máximo. No máximo. Olha que visão. Então, eu acho que compartilha com a galera que visão é essa, porque às vezes o seu negócio também vai se tornar inviável em função da inteligência artificial e você vai precisar adaptar a tua empresa a essa nova realidade muito rapidamente. Então, vamos pegar a visão aqui. Como é que é isso? Explica. A inteligência, o que que é a inteligência, né, artificial? Ela já vem sendo desenvolvida, né? A IBM fazia lá o Watson e agora a OpenAI, que é uma empresa especializada, né, em inteligência artificial, lançou um modelo de linguagem, um grande modelo de linguagem, né? É o Large Language Model, mais conhecido como e a interface dele é o ChatGPT, né? Então, o que que é basicamente um Large Language Model? Ele é a, a combinação de todas as áreas de conhecimento do mundo acessível através de um chat. Então, quando eu falo todas as áreas de conhecimento, eu digo todas mesmo. Então, medicina, sociologia, direito, TI. Imagina que você tem acesso agora, através de um chat, a todo o conhecimento combinado global de todos os advogados. E você pode perguntar para ele qualquer coisa. Então, qual que é, né, sem ser muito apocalíptico aqui, qual que é o futuro, né, da inteligência artificial? Hoje, se você trabalha em frente a um computador, muito provavelmente você não vai fazer mais isso no médio e longo prazo. Nos próximos 5, 10 anos, você não vai mais trabalhar na frente de um computador. A inteligência artificial vai, né, fazer todos esses tipos de trabalho. Então, quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu fiquei chocado de primeira, né? Quando né? Epa, bati aqui. Faz mal. Quando eu pedi pro ChatGPT, né, criar uma instrução de código que iria me levar ali 3 horas e eu só dei o prompt para ela. Eu só pedi, me cria um código que faz X, Y, Z. E esse código tipicamente me levaria 3 horas para fazer. E eu programo rápido. E ele me fez em 30 segundos. Eu Mas você falei, testou? Esse negócio não funciona não, Diego. eu Não é testei possível. E aí? e funcionou. Minha E nossa. funcionou. Assim, Acabou, gente, acabou. não é tão apocalíptico assim. Tem 3 horas. Você É, economizou 3 horas. eu economizei 3 horas, eu tava ali testando. Ou seja, né? É, é um negócio que tem um potencial de tornar todos os profissionais da área de conhecimento 10 vezes mais produtivo, né? Só com essa interface, né? O chat GPT você tem que digitar, ele te dá um output, você copia e cola, né? E agora, a inteligência artificial está evoluindo, né? Para você dar um objetivo para ela e ela sozinha vai cumprindo os objetivos. Então, se, por exemplo, você dá e isso se chama AutoGPT, né? É, Automated. Eu não vou arriscar o nome aqui porque eu posso errar. Mas antes, né? Meses atrás, você tinha que dar o prompt. Agora você pode dar uma task para ela. Então, por exemplo, assim, Tarefa. Você vai lá você e dá pode uma dar uma tarefa. tarefa para aquele trem. Gente, É orientado a um objetivo. Então, você dá uma tarefa e fala: olha, eu quero que você pesquise, crie um roteiro e me diga os preços das passagens para uma viagem de 15 dias no Japão. Antes você tinha que, né, dar para cada uma dessas atividades, você tinha que ir lá especificamente e o negócio ele vai gerando prompts para ela mesma, instruções para ela mesma e cara, vai te ela dando o aprende resultado com final. ela mesma, então, Ela de uma aprende certa forma. é possível ela dar instruções para ela mesma. Então, e com isso, né, as possibilidades são infinitas. Você consegue ter
um AutoGPT conversando com outro AutoGPT. E eles fizeram um experimento com isso. Eles pegaram em um jogo e pegaram um character, né, um personagem, e criaram uma vila nesse jogo. E aí eles deram personalidade. Você é um artesão, você é rabugento, você vive numa vila e você vai interagir com outras pessoas na vila. Nessa vila tem o pastor da igreja, tem o camponês e tem não sei o quê. E eles deixaram a inteligência artificial controlar esse personagem. E deram uma inteligência, né, para uma inteligência autônoma para cada um desses personagens. E a vila começou a interagir, as inteligências artificiais começaram a interagir uma com a outra, e elas viraram ali uma comunidade, e durante a configuração do personagem, eles falavam, ó, o seu aniversário vai ser dia 27 de maio. E aí, no dia 27 de maio, hoje é meu aniversário. A outra inteligência artificial dava os parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Gente, isso é assustador. Tô É. com medo. Então, se você é da área de conhecimento hoje, só com o que está disponível, que ainda é muito embrionário, né, que é o GPT-4, GPT 3.5 e GPT-4, acabou de lançar os plugins, então hoje em dia você consegue fornecer um PDF com uma quantidade arbitrária de informações e fazer perguntas para aquele PDF. Imagina um paper, você é um cientista, você está fazendo um trabalho lá, uma pesquisa, né? E aí tem lá uma publicação de 80 páginas da neurociência XYZ lá que você tem interesse. A inteligência artificial consegue consumir esse documento e você consegue fazer perguntas. Qual que foi o grupo de amostra? Aonde o estudo foi conduzido? E ela vai te respondendo porque ela processou aquele Você conjunto vê, né? arbitrário Isso de muda informações. até a maneira como a gente encara a educação, Totalmente. a absorção e transmissão de conhecimento. É muito doido. Mas só para, então, voltar, você percebeu que essa ferramenta ia começar a fazer o seu trabalho. Eu percebi que essa ferramenta ia começar Daqui a a 5 fazer... anos vai começar a fazer o seu trabalho, é Ia isso? ser totalmente capaz, assim, nessa forma embrionária, ela estava sendo capaz de me dar um trecho de código com uma precisão altíssima, que eu precisei dar poucos toquezinhos para poder sair usando. Eu pensei assim, eu extrapolei isso para os próximos anos, né? E eu pensei assim, em pouco tempo, com pequenas instruções, vai ser possível eu gerar aplicações inteiras, né? E aí eu pensei, como, né, que eu, tendo uma empresa de software, vou me adaptar a essa realidade, né? De cara eu falei assim, nossa, o trabalho da consultoria de software já era. E realmente, esse trabalho vai acabar. A consultoria de software, do jeito que é hoje, não vai existir daqui a 3 anos. Isso é fato. Consultorias de software que usam inteligência artificial vão existir. Então, pessoas não vão... A inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Pessoas que usam inteligência artificial vão substituir pessoas que não usam. Para tudo. A inteligência artificial não vai substituir pessoas. A inteligência artificial, ela vai substituir pessoas que não usam inteligência artificial por pessoas que usam e sabem usar inteligência artificial. Isso é muito doido. Isso é bem doido. Então... E você vai se adaptar, então, a esses novos tempos, adequando a tua empresa a essa realidade. E assim... Você sabe como fazer isso já? Eu já tenho feito isso. Então... Uau! Ele já tem feito isso. Eu instituí uma regra, uma política na empresa. AI first. Então, primeiro você tenta fazer o que você vai fazer utilizando a inteligência artificial. Se você não conseguir, aí você faz isso manualmente. Então, tudo que a gente faz, né, a gente faz primeiro pela inteligência artificial. E a gente já conseguiu substituir várias tarefas manuais que a gente fazia. Então, a gente tem um processo chamado Code Review, que era um processo que exigia um intelecto, uma atenção gigantesca, e você precisava de um programador extremamente experiente para revisar o código, né, de um outro programador. E a inteligência artificial faz hoje isso pra gente. Então a gente submete o código para a inteligência artificial, acha quais são os desvios de boas práticas, acha quais são os desvios dos padrões da empresa e acha o que veja se tem alguma coisa que está fora do padrão que a gente está acostumado, que é basicamente isso que o programador faz. Então o programador ali tinha que parar o trabalho dele, gastar 1 hora fazendo code review, a gente manda para a inteligência artificial, ela dá
Ela fala, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí já responde pro programador que fez o negócio para ele corrigir. Pois é. Então, isso só me conta que você ainda vai ter muitos anos de uma empresa de sucesso, porque você soube enxergar lá na frente. Espero que sim. É, eu tô fazendo tudo o máximo para tirar proveito desse novo momento, que é a maior revolução desde a internet, né? Eu diria, arrisco dizer, que é uma revolução maior do que a da internet. Porque ela tem potencial aí de impactar 100 milhões de empregos nos próximos anos. Então, profissões, Ela teria, se bobear, criado a internet, muito provavelmente. né? Ela tem o potencial de conseguir criar uma internet melhor ainda, mais eficiente, com protocolos melhores. Então, quem souber usar a inteligência artificial, com certeza nos próximos anos vai estar muito bem. Treinem, pessoas. Façam bom uso. Pois é. Diego, fascinante o papo com você. Quero te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, Eu que pelo agradeço. voo, porque esse cara veio dos Estados Unidos para estar aqui, dentre outras coisas. Então, precisamos Jamais agradecer. perderia. Precisamos agradecer muito, muito obrigada. Tem alguma pergunta que eu te fiz que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, você me perguntou da inteligência artificial, dessas modernidades, eu já gostei, porque eu gosto de ser nerd, né? Ah, então tá bom. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que Foi agradeço uma pelo honra para convite. mim ter você aqui. E é isso aí, pessoal. Mais um papo aqui no Sinapticamente. Nos vemos em breve. Quero agradecer demais a companhia de vocês até aqui. E fiquem bem. Fiquem bem, porque saúde mental é tudo. Beijão.